Existem muitos problemas em nossa vida que são gigantes, eles nos apavoram. São enormes, grandes demais para resolvermos. Que gigantes você enfrenta hoje? Que desafios, que problemas, que dificuldades são quase esmagadores para você? Que medo assola seu coração? Que preocupação te aterroriza? Nossa mensagem desta manhã se concentra em mais uma batalha no Oriente Médio. Embora essa batalha tenha sido em outro tempo e lugar, suas lições são vitais. É uma história que você conhece bem, uma história que talvez até já tenha contado para seus filhos. É a história de Davi e Golias, mas ainda assim, há novas lições nessa história que se aplicam a um povo do fim dos tempos que aguarda a vinda de Jesus. Talvez até ensinou aos seus filhos só um menino Davi. Conhecem a canção Junto ao Regato? Cantaria, mas esvaziaria a igreja. Há alguns anos liderei uma excursão a Israel. Liderei muitas excursões a Israel. Fomos ao Vale de Elá. Eu buscava Khirbet Qeiyafa. Agora Khirbet Qeiyafa foi uma cidade sobre a qual houve uma reportagem na revista National Geographic. E esta cidade foi escavada no ano de 2011 por uma dedicada equipe da Southern Adventist University. E quando a escavaram, tiveram que remover 200 mil toneladas de pedra, o que foi um trabalho imenso. Foi uma escavação incrível. Nossa equipe, sob o Dr. Michael Hazel, estava lá escavando. Agora, vamos ver algumas das lições vitais que podemos aprender com uma experiência que aconteceu bem aqui. À esquerda da sua tela, Khirbet Qeiyafa está lá. Este é o acampamento de Israel. O vale no centro é o Vale de Elá. Aqui está Socó, no alto à direita, onde os filisteus acamparam. Davi desceu até aquele vale que ficava a partir de Khirbet Qeiyafa. Golias desceu de Socó. Eles se encontraram no meio do vale, batalharam juntos, e foi aqui que Davi matou Golias. Agora vejamos algumas das lições que podemos aprender. Eis a lição número 1. A lição número 1 diz o seguinte: gigantes são enormes, e Golias era grande e aterrorizante. Quais são os gigantes que você enfrenta em sua vida hoje? Quero que pense nos gigantes como algo enorme que você enfrenta, um problema insolúvel. Quero que você pense nos gigantes como algo terrível que enche o coração de medo. 1 Samuel 17, 4-7. Então saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias. Ele veio de Gate com 6 côvados e 1 palmo de altura. Quanto é um côvado? Um côvado é a distância que vai do cotovelo até a ponta final do dedo. São cerca de 18 polegadas. Um côvado é 1,5 pés. Qual a altura de Golias? Ele tem 6 côvados. São cerca de 9 pés, 1 palmo, a largura da sua mão. Ele tem mais de 2,70 metros. 2,90 metros. Agora, se você é Davi, quantos anos ele tinha? Provavelmente ele era um adolescente, não tinha idade para o serviço militar, então estava cuidando das ovelhas. Não era conhecido por sua estatura grande e imponente. Então esse gigante te aborda, ele é enorme e assustador. Agora, vemos mais sobre o gigante. Versículo 5, trazia um capacete de bronze e vestia uma couraça. O peso da couraça era de 5.000 ciclos de bronze. Agora são 5.000. Quanto é isso? 68 quilos. 68 quilos. Quantos de vocês já carregaram nas costas uma mochila de 68 quilos? Alguns carregaram uma mochila de 68 quilos, mas não é só isso. Vemos o tamanho da armadura em suas pernas e do dardo entre seus ombros. A haste de sua lança era como o eixo de um tecelão. Olhem lá, por exemplo. Nos versículos 5 e 6 do texto, é algo bastante impressionante quando você o examina. Ele tem essa enorme
armadura 68 quilos, e ainda ele tem uma haste do tamanho de um eixo de tecelão. Ele tem uma ponta de lança de ferro que pesa 600 ciclos. Mal dá para carregar isso. Bem, vamos fazer algumas comparações. Olhe os esportes hoje. Quem são os mais altos? Bem, qual é a altura média de um jogador da NBA? 1,98. Qual a altura média do homem americano? 1,78. Qual é o tamanho de Golias? Mais de 2,70 de altura. Sim, 2,70. Que gigantes você está enfrentando agora? Quero que reflita sobre o tamanho de Golias, com seus mais de 2,70 metros, tão forte e musculoso. Ele podia carregar de 70 a 90 quilos. Quero que você pense nele provocando e zombando do povo de Israel. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10, declara o seguinte. 1 Samuel 17, 10. O filisteu diz: hoje eu desafio os exércitos de Israel. Dai-me um homem para lutarmos. Eu desafio os exércitos. Que gigantes te desafiam hoje? Que gigantes estão diante de você hoje? Aqui estava um desafio. Grande demais para Israel ignorar, mas grande demais para confrontarem. Era um problema grande demais para eles lidarem. Resolverem, mas grande demais para conseguirem fugir. Era uma dificuldade enorme demais para eles fingirem que não existia. Os exércitos de Israel não podiam mudar o fato de estarem confrontados com um gigante, e há muitos problemas em nossa vida que se tornam gigantes. Eles nos apavoram, são imensos, grandes demais para serem resolvidos por nós. Diante do desafio do gigante, os homens de Israel ficaram confusos, perplexos, apavorados, com medo. Há momentos também em que nós simplesmente desejamos que nossos problemas desapareçam. Eu não quero lidar com isso. Mas o gigante continua lá, nos encarando diretamente. Que gigantes você está enfrentando hoje em sua vida? Que desafios, problemas, dificuldades são quase insuportáveis para você? Que medo te assusta? Que preocupação o aterroriza? Todos enfrentamos gigantes na vida. Nenhum de nós jamais vai passar por este mundo sem enfrentar nossos gigantes. Para alguns, são problemas de saúde, problemas financeiros. Para alguns, nossos gigantes são questões familiares. Para outros, podem ser medo, preocupação ou ansiedade sobre uma situação esmagadora que enfrentamos. Para outros, nossos gigantes são desânimo, desespero ou dúvida. Para alguns, nossos gigantes são tentações, provas ou traumas. Mas quero te dizer uma notícia incrivelmente boa. Nossos gigantes não precisam nos traumatizar. Nossos gigantes não precisam nos apavorar. Nossos gigantes não precisam nos desanimar ou nos levar ao desespero. Por quê? Porque existe um matador de gigantes na terra. Aleluia! Davi não se sentiu intimidado pelo gigante. Por qual razão Davi não se intimidou com o tamanho do gigante? Ele não se intimidou com o tamanho do gigante porque o tamanho do seu Deus era maior que o tamanho do gigante. Ele não se abalou com Golias, pois servia a um Deus cujas promessas de livramento eram maiores que as ameaças de derrota de Golias. Mesmo quando tudo parece estar fora de controle, Deus ainda permanece no controle. Os gigantes não intimidam aqueles cujo Deus é infinitamente maior do que o gigante. Gigantes só intimidam você se o seu Deus for menor que o gigante. Quando tudo parece perdido, Deus está no controle. A história de Davi e Golias tem lições poderosas para nós hoje. A primeira lição é esta: Deus é sempre infinitamente maior do que o maior gigante que você possa enfrentar em sua vida. Agora, aqui está a lição número 2. Muitas vezes, os desafios da vida não desaparecem rapidamente. Nós gostaríamos que quando orássemos, ó Deus, estou orando por isso,
Deus, eu quero que este gigante vá embora, eu quero que ele suma. Muitas vezes, os desafios da vida não desaparecem rapidamente. Quero mostrar-lhes algo fascinante. 1 Samuel 17, versículo 16. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16. A Escritura diz assim: o filisteu se aproximava e se apresentava por 40 dias, manhã e tarde. Quero que pensem nesta afirmação por um momento. Todos os dias, por 40 dias, Golias entrou no vale de Elá e gritou seu desafiador e ousado desafio a Israel. Todo dia o medo deles crescia. Então não foi que Golias entrou naquele vale um dia e disse: eu desafio os exércitos de Israel. Mandem seu guerreiro. De forma alguma. Quantos dias ele foi lá? Por 40 dias ele caminhou por todo aquele vale. Por 40 dias ele disse: eu os desafio. 40 dias de medo. 40 dias eles ficaram traumatizados. Muitas vezes os gigantes que enfrentamos não desaparecem rapidamente. Você já notou o quão frequentemente o número 40 é mencionado e tem um papel importante na Bíblia? Já notaram isso? O número 40 é bem significativo na Bíblia e é isso que ele representa, como vou lhes mostrar. Na Bíblia, o número 40 sempre representa um período de provação e um tempo em que Deus está testando nossa fé com o objetivo de fortalecê-la. O número 40 representa um Deus que deseja fortalecer a sua fé durante a provação e, através dela, restaurar o seu relacionamento com Ele. Durante esse período de provação, mas o Espírito Santo nos conduz a um compromisso cada vez mais profundo com Ele. Vamos ver algumas vezes na Bíblia em que os 40 dias são usados. Listarei os textos, mas não os abordaremos todos. Noé entra na arca e chove 40 dias e 40 noites. Então pensem bem, trovões ribombam, relâmpagos piscam. Noé está na arca e sua fé é testada. Ele está lá orando, está testando sua fé de que a arca sobreviverá à tempestade. Israel espia a terra por 40 dias. O que é isso? É um teste de fé para ver se eles acreditam que Deus é poderoso o suficiente para que enfrentem os gigantes. Pensem em Moisés no Sinai, 40 dias em Êxodo 34. O que significa tudo isso? Está testando a fé de Israel se eles acreditam que Deus é suficiente para guiar sua nação. Vejam Elias, ele jejua 40 dias indo ao Monte Horebe. Enquanto ele jejua, Deus é suficiente? Pode Deus o alimentar? Deus desafia os pagãos. Jonas prega a Nínive 40 dias. O que significa tudo isso? Está dando tempo a Nínive durante esse período para se arrepender de seus pecados e está testando a fé deles. Jesus jejua no deserto. Por quanto tempo ele jejuou, segundo Mateus 4:2? 40 dias. O que significa tudo isso? Jesus está se preparando para seus 3 anos e meio de ministério e ele vai enfrentar a tentação de Satanás, onde é provado e recebe força do Pai e diz: pela palavra de Deus haverá vitória. Então, o que significam esses 40 dias? Em cada caso, há um período de provação de 40 dias, planejado por Deus para aprofundar a confiança, a dependência dele e renovar a força espiritual. Não digo que sua aprovação dure só 40 dias de forma alguma, mas lhes digo isto. Muitas das provas que passamos na vida não se resolvem em 5 minutos, não mesmo. E Deus tem um propósito divino nisso, ou seja, para fortalecer e aprofundar a nossa fé. Ao encarar gigantes, Deus nos testa para aprofundar a fé e depois mostrar seu poder. Os desafios da vida não se resolvem de imediato. Às vezes temos provações prolongadas
E o propósito de Deus é aumentar nossa confiança em seu poder salvador e nos dar tempo para desenvolver um sistema de crenças que não falhará em tempos difíceis. Enfrentaremos tempos difíceis no futuro, sim ou não? Enfrentaremos tempos, conforme Apocalipse 12, 13 e 14, em que igreja e Estado se unirão? Ainda cremos nisso? Isso ainda vai acontecer? Sim, vai. Deus está preparando você e a mim hoje para enfrentar essas provas, permitindo que enfrentemos nossos gigantes, que saibamos que Deus é maior que nossos gigantes e que desenvolvamos nossa fé quando os enfrentarmos. Eu amo o que está escrito no livro Refletindo a Cristo. E no livro Refletindo a Cristo diz o seguinte: a prova faz parte da educação dada na escola de Cristo para purificar os filhos de Deus das impurezas da vida terrena. Então, se você está enfrentando o seu gigante hoje, se você está enfrentando alguma prova hoje, você está na escola de Cristo e Ele está trabalhando em sua vida para nos purificar da nossa natureza terrena. É porque Deus está guiando seus filhos que experiências difíceis lhes sobrevêm. Espere um minuto. É porque Deus nos guia que às vezes passamos por provações e experiências? Exatamente. Provas e obstáculos são os métodos de disciplina e condições de sucesso que Ele escolheu. Deus permite às vezes que passemos por provações, não porque Ele queira nos destruir, mas porque Ele deseja aprofundar nossa fé. E provações e obstáculos são o quê, pessoal? São seus métodos de disciplina e suas condições designadas para o quê? Suas condições designadas ao sucesso. Estamos na escola de Cristo e nosso amoroso Pai Celestial está nos preparando para o céu e parte desse processo é nos ajudar a enfrentar nossos gigantes e, pela graça de Deus, a matá-los. Nossos gigantes revelam a grandeza de Deus. A força dos gigantes que enfrentamos se torna insignificante diante da enormidade de Deus. Davi era apenas um jovem rapaz com uma funda e 5 pedras lisas. Sua juventude e a simplicidade das armas, uma funda e 5 pedras, comprovam o poder de Deus. Gigantes caem diante de homens e mulheres de fé que reconhecem a própria fraqueza e aprendem a depender totalmente de Deus. A primeira lição é esta: nosso Deus é maior que os gigantes. Lição 2. Problemas não são resolvidos num instante. Deus nos dá tempo para desenvolver a fé. Lição número 3. Nunca deixe a dúvida impedir você de alcançar a vitória sobre seus gigantes. Os irmãos de Davi zombaram, instigando dúvida. O rei Saul zombou dele, declarando que Davi era incapaz de solucionar aquele problema. Duvidaram de sua capacidade, Golias zombou. Lembram do que Eliabe disse? Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Davi tinha irmãos, e o que o irmão dele diz? O irmão dele então lhe diz: ei, jovem, Davi nem mesmo tinha a idade ou a elegibilidade para se alistar no exército israelense. Ei, volte e apacente suas ovelhas. Vamos dar uma olhada no texto, lá em 1 Samuel, capítulo 17. Eliabe fala com Davi, ele o ridiculariza, zomba de Davi, e à medida que Davi se aproxima, Eliabe fala com ele, e ele está esbravejando por aí, sabe? E Eliabe, versículo 28, ora, Eliabe, seu irmão mais velho, ao ouvir Davi falar, irou-se e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste as poucas ovelhas no deserto? Ou seja, rapaz, somos o exército. Se não lutamos com Golias, como pensa que você lutará? Volte, rapazinho, volte e vá pastorear suas ovelhas. É lá o seu lugar, instilando dúvida na mente de Davi. Saul diz a ele: você é só um rapaz, o que pode fazer contra um gigante? E Golias zomba dele, e Golias diz a ele: eu vou despedaçar você e dar você de comer aos pássaros.
Deus realmente ama realizar o impossível. Deus se alegra quando em nossa fraqueza e fragilidade nós enfrentamos nossos gigantes no nome de Jesus. Perceba que a dúvida rouba de Deus a sua capacidade de lidar com a situação. A fé é o que abre a porta para que Deus possa operar um grande milagre. Há uma coisa que limita a capacidade de Deus de nos livrar dos gigantes que enfrentamos. É a dúvida e a incredulidade. Lembram-se do Salmo 78, versículo 41? Há um texto bastante incomum que questiona: poderias limitar aquele que é ilimitado? Você pode, por acaso, limitar aquele que é ilimitado? No Salmo 78, versículo 41 diz: se tiver sua Bíblia, abra. Se não, veja na tela. Salmo 78, versículo 41. Você pode limitar o ilimitado? O Salmo 78 descreve a jornada de Israel vagando pelo deserto e mostra como a incredulidade de Israel os impediu de entrar na terra prometida. Deus queria que entrassem na terra prometida, mas como resultado da sua incredulidade, da sua dúvida no poder de Deus, porque viram os gigantes e não enxergaram o poder de Deus, porque viram os exércitos formidáveis e não reconheceram que os anjos de Deus poderiam tê-los libertado. O versículo 41 diz: contudo e de novo, no Salmo 78, tentaram e limitaram o Santo de Israel. O que fizeram? Qual a palavra-chave desse texto? O que fizeram ao Santo de Israel? Eles o que? Limitaram-no. Como limitaram o Santo de Israel? Eles limitaram o Santo de Israel com sua dúvida, com sua incredulidade. Então, quando enfrentamos nossos gigantes, limitamos o que Deus pode fazer pela dúvida e incredulidade. Em Hebreus capítulo 3, versículo 19. Hebreus 3, versículo 19. Para cada gigante que enfrentamos, Deus nos fortalecerá e nos capacitará para enfrentá-lo. Isso significa que Deus sempre vai nos curar milagrosamente? Não. Será que isso significa que Deus sempre vai milagrosamente enviar-nos dinheiro? $1 milhão para ganharmos na loteria? De jeito nenhum. O evangelho da saúde, riqueza e prosperidade nem sequer é evangelho. Isso é humanismo. Mas o que realmente significa quando as Escrituras afirmam que Deus nos dará a capacidade de enfrentar nossos gigantes? É o seguinte: Deus vai nos fortalecer para qualquer problema que enfrentarmos e ou Ele vai resolver o problema ou Ele vai nos dar a coragem para lidar com ele. Em Hebreus 3,19, dúvida e incredulidade impedem o agir de Deus. A fé abre a porta ao milagre de Deus, seja em nosso coração ou na situação. Hebreus 3,19. Por que não entraram na terra prometida? Vemos, pois, que não puderam entrar. Por causa de quê? Incredulidade. Uma mentalidade negativa de dúvida limita o que Deus quer fazer por nós. Nesses momentos da vida, quando o gigante nos parece tão grande, é de bom alvitre nos lembrarmos que Deus é o nosso matador de gigantes. Nesses momentos da vida em que o problema parece insolúvel, é importante lembrar que não há problemas insolúveis para Deus. Nenhum desafio é grande para Deus, nenhuma dificuldade é difícil para Ele. Mateus 19:26. Ao enfrentar gigantes, dizemos com Deus. Leiam comigo na tela Mateus 19, versículo 26, lendo juntos. Aos homens, isto é o quê? É o quê? Impossível. Mas para Deus tudo é o quê? Possíveis. Vocês acreditam nisso? Deus é um matador de gigantes. Eu amo o que está escrito no livro Minha Vida Hoje, na página 181. Minha Vida Hoje, 181. A preocupação é cega e não discerne o futuro, mas Jesus vê o fim desde o começo. Em cada dificuldade, em quantas dificuldades, pessoal? Para cada dificuldade, Ele tem um caminho preparado para nos trazer alívio.
Nosso Pai Celestial possui 1000 maneiras de nos prover, das quais desconhecemos por completo. Quem aceita servir a Deus de forma suprema verá o fim das perplexidades e um caminho desimpedido. De quantas formas Deus resolve nossos problemas? Quantas? 1000 maneiras que não vemos. Uma ilustração simples da construção desta igreja em 2015, 2016. Preparávamos-nos para a grande inauguração da igreja. Enviamos os convites e faltava uma inspeção final. Então o inspetor veio, olhou a igreja e depois foi até o estacionamento, andou até a rua e viu o poste de luz lá fora. Um carro tinha batido nele, estava derrubado e ele disse: "Não posso dar a licença para a sua grande inauguração, por quê?" "Vocês são donos daqueles postes lá fora." Eu disse: "Estão na rua." Ele disse: "Vocês são donos de metade da rua? Porque é uma estrada particular e a sua igreja é dona de metade dela." Eu pensei: vou instalar um pedágio se formos donos de metade dessa estrada. Não podemos liberar. Você não acha um poste assim em lojas comuns? Deixa eu mostrar o poste. É o que precisávamos. Um poste assim. Não se vai à loja pedir um poste. Eles não têm lá. Então pensei: Deus, não podemos abrir. Faltam 5 dias. Quantas formas Deus tem de resolver? Quantas? 1000. Comecei a orar e fiz amizades, pois é bom ter amigos. Eu já tinha feito amizade com a gerente de todo este centro comercial. Eu a conhecia bem, de nome. Tinha o número dela, então liguei. Eu disse: "Estou com um problema. Onde compro um poste de luz assim? Precisamos de um poste de luz. Isso é muito importante para nós. Vamos inaugurar nossa igreja. Muitas pessoas..." Ela disse: "Pastor Mark, algo muito estranho aconteceu." Ela disse: "Sabe aquela loja ao lado da Giant ali?" Ela disse: "Ninguém alugou e estamos usando como um depósito." E ela disse: "Não sei por que isso aconteceu, mas outro dia eu entrei lá e havia um poste de luz no chão. Um poste de luz no chão." E ela disse: "Pastor Mark, aqui é a consignação do cadeado. Vá e pegue o poste, é meu presente à sua igreja." Então eu liguei para os rapazes que estavam trabalhando na igreja e disse: "Não esperem, vou encontrá-los naquela loja, conheço a combinação, vamos pegar o poste de luz." E aqui está, o dia que pegamos, e agora verão a próxima foto, o dia em que ele foi instalado. Olhem, foi um gigante para mim, pode parecer pequeno, mas a igreja estava pronta. Foi a ilustração de Deus para mim de que quando enfrentamos nossos gigantes, Deus tem 1000 maneiras de resolver isso. Será que Deus sabia que aquele poste de luz estava naquela loja o tempo todo? Deus sabia? Sim, nós sabíamos daquele poste. Eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de que aquele poste de luz estava lá. Mas Deus sabia que aquele poste de luz estava lá. Você conhece a solução para os problemas que enfrenta? Você não conhece, mas podemos confiar em Deus em toda e qualquer situação. Porque Deus tem conhecimento do fim desde o princípio. Porque Deus esperou até o último minuto para revelar onde estava o poste. Porque Deus queria que confiássemos nele pela fé. Deus é maior do que qualquer gigante que você enfrente. Deus, muitas vezes, não atende logo nossas orações, pois quer que desenvolvamos fé. E quando duvidamos e temos incredulidade, isso limita o que Deus pode fazer. Aqui está a 4ª lição da história. Ao enfrentar seu gigante, lembre-se de como Deus te livrou de algum gigante no passado. Quando você enfrentar o seu gigante, quero que pegue sua Bíblia e abra em 1 Samuel 17. Alguns de vocês talvez enfrentem gigantes agora. Alguns de vocês enfrentarão esta semana gigantes desconhecidos. 1 Samuel 17, versículos 30 a 37. Por que será que Davi teve a capacidade de enfrentar Golias? Por que pôde fazer isso? Davi enfrentou Golias porque ele já tinha enfrentado um urso e já tinha enfrentado um leão, e ele viu o livramento de Deus no passado.
1 Samuel 17, 30 a 37. Eliabe insinua a dúvida: volte e cuide das ovelhas. O rei tenta duvidar: você é um menino, volte para lá. Golias o provoca, mas o que será que Davi respondeu? Então ele se virou para outro e disse o mesmo. Todos o provocavam. As palavras de Davi foram ouvidas e Saul o mandou chamar. Davi diz a Saul que ninguém desanime por causa dele, o gigante. Teu servo irá lutar contra este filisteu. E Saul disse a Davi: não podes ir. Você é apenas um rapaz, um jovem. Versículo 34, Davi lhe diz: teu servo costumava guardar as ovelhas de seu pai, e quando um leão e um urso vieram e levaram um cordeiro do rebanho, eu fui atrás dele, o feri e livrei o cordeiro de sua boca. Quando ele me atacou, agarrei-o, feri e o matei. Teu servo matou leão e urso, e este incircunciso será como eles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi disse ainda: o Senhor que me livrou. Agora atente. Não perca, o Senhor que me livrou do leão e do urso, ele me livrará do filisteu. Saul diz a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. O que Davi diz? Davi diz: vou em minha força? Ele disse: conheço a Deus. Eu conheço a Deus. Foi Deus quem me livrou do urso. Deus me livrou do leão. Eu tenho confiança neste Deus. Quando você se deparar com um gigante, lembre-se de 3 coisas. Primeiro, lembre-se de como Deus te livrou no passado. Segundo, examine a ação de Deus em sua vida. Terceiro, recorde a bondade de Deus com você. Deus tem agido em sua vida, Ele não te abandonou e este Deus é um Deus bom. Salmo 27, versículo 13. A maior evidência de que Deus te livrará do seu gigante é o que Ele já realizou por você no passado. Deus não te deixará ao enfrentar seus gigantes. Salmo 27, versículo 13. A Escritura diz: eu teria perdido a coragem. O que exatamente isso significa? Eu teria ficado desanimado e desapontado, teria perdido a coragem, não fosse a minha crença de que veria a bondade de Deus na terra dos viventes. Davi afirma: Deus me guiou no passado e eu verei a bondade de Deus quando encarar o meu gigante. Salmo 31, versículo 19. Salmo 31, versículo 19. Ó, quão grande é a tua bondade, Senhor, que guardaste para os que te temem, para os que confiam em ti, que preparaste para os que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Sim, a grandiosa bondade de Deus é inquestionável. Salmo 52, versículo 1. É o que diz o próximo versículo aqui. Davi, através dos salmos, apesar dos grandes desafios que enfrentou, apesar das imensas dificuldades que se erguiam diante dele e apesar dos gigantes que ele confrontou, Davi, nos salmos, fala continuamente da bondade de Deus. Salmo 52, versículo 1. Por que te vanglorias na maldade, ó homem poderoso? A bondade de Deus permanece para sempre. Ao enfrentar seu gigante, talvez seu gigante seja um problema de saúde, talvez seu gigante seja um problema familiar, talvez seu gigante seja um problema financeiro, talvez seu gigante seja um problema de relacionamento, talvez seu gigante seja desespero ou desânimo. Qual é o seu gigante? Quando estiver enfrentando o seu gigante, lembre-se da bondade de Deus. Relembre e medite sobre como Deus te conduziu no passado. Reconheça que o Deus do céu, que governa sobre tudo, é um Deus bom. Foque sempre na bondade de Deus. Quanto mais nos concentramos nos gigantes, maiores os gigantes se tornam. O medo cresce quando você o alimenta. O medo cresce à medida que o alimentamos. Quanto mais nos concentramos na bondade de Deus, mais sentimos a sua bondade e mais a nossa fé cresce. Vocês se recordam daquela história que alguns de vocês talvez já tenham lido, O Peregrino, de John Bunyan? Foi John Bunyan quem escreveu essa obra em Bedford.
Minha esposa e eu moramos na Inglaterra por alguns anos e fomos até Bedford para visitar o museu de John Bunyan, local onde ele escreveu a obra O Peregrino. E nessa história, ele conta a história do cristão e do esperançoso, e eles estão viajando, sabe, para a cidade celestial. Esse é o ponto principal, ir da terra à cidade celestial. E viajando, eles chegam ao Castelo da Dúvida. Eles chegam ao Castelo da Dúvida, onde o gigante os pega. Ele agarra o esperançoso e então o cristão e os joga na masmorra do desespero. Eles estão na masmorra do desespero e o cristão está reclamando. Ah, sabe, estamos na masmorra do desespero. O gigante vai nos devorar na masmorra do desespero. Ele vai nos matar e esperançoso o encoraja. Ele tenta animá-lo, mas dia e noite cristão só reclama. Ele está reclamando. Estão na masmorra do desespero. Tudo o que vemos é o gigante. Mas então, enquanto oram durante a noite, enquanto eles estão orando, cristão então se lembra que possui a chave da promessa guardada em sua bolsa. E ele tira a chave da promessa que representa a palavra de Deus e a confiança na palavra de Deus e abre as portas da prisão e esperançoso e cristão prosseguem em sua jornada para a cidade celestial. Você está no Castelo da Dúvida? Você vê o gigante bem na sua frente? Aqui está a incrível boa notícia. Você tem a chave da promessa, as promessas da palavra de Deus. E nessas promessas da palavra de Deus, elas nos libertam do castelo da dúvida e nos põem de novo no caminho para a cidade celestial. A chave que destranca nossas dúvidas e destrói medos é a fé nas promessas de Deus. Agora há uma quinta lição na história. Davi começou exatamente onde ele estava e usou aquilo que ele possuía. E o único lugar para começar é onde você está. Comece com a fé que Deus já colocou no seu coração, aquela fé que Ele já te concedeu. Você pode dizer, pastor, minha fé é bem fraca. Pegue sua Bíblia e Romanos capítulo 12. Romanos 12. Nesta manhã, estou falando para alguém que neste momento está enfrentando um grande gigante, mas que sua fé anda bem fraca. A fé é um presente que Deus coloca em nosso coração, não algo que construímos pela nossa própria força humana. Em Romanos 12, versículo 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. E é a última parte do versículo que me interessa, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu a cada um uma medida de quê? Fé. De onde obtemos a fé? De onde nos vem essa fé? De Deus. Quando viemos a Cristo como cristãos, Deus coloca em nosso coração uma medida de fé. À medida que exercitamos essa fé, ela cresce. E Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda e disserdes a esta montanha, a este gigante, para se mover, ele se moverá. Assim, ao exercitar a fé que Deus te concedeu e não viver na masmorra do desespero, com um coração repleto de dúvida, mas sim ao crer que Jesus é um matador de gigantes, sua fé crescerá. Comece de onde você está. Agora repare. Tudo o que Davi tem são 5 pedras lisas. Tudo o que Davi tem é uma funda, apenas uma funda. E olhe, por que Davi tem 5 pedras lisas? Porque Golias tinha 4 irmãos e ele foi para lá preparado. Você me envia um gigante, eu o derrubarei. Você me envia um segundo e ele cairá também. Você me manda um terceiro gigante, ele cai também. Davi não leva as pedras por achar que vai errar. Davi tem 5 pedras lisas porque está preparado para qualquer eventualidade. Não importa o que o diabo lance, o que o diabo jogar em você, Deus possui aquelas 5 pedras lisas. Agora pense bem, quais são as 5 pedras da fé cristã? Aqui estão as 5 pedras da fé cristã.
2 Coríntios capítulo 10, a Bíblia diz, ao enfrentar nosso gigante, ao enfrentar Satanás, o diabo quer nos intimidar, o diabo quer nos amedrontar e assustar, o diabo quer nos assustar, o diabo quer nos aterrorizar, o diabo quer nos fazer pensar que ele é mais poderoso que Deus. Dou graças a Deus por ter em Jesus Cristo um verdadeiro matador de gigantes. 2 Coríntios capítulo 10, olhamos os versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia, Davi tinha algumas armas, ele tinha uma funda e 5 pedras lisas. As armas da nossa luta não são carnais, não é com nossa sabedoria que combatemos Satanás, não é com nossa própria força que combatemos Satanás, nem com nossos argumentos. Não é o nosso poder humano, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas, derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui estão as 5 pedras lisas que Deus nos deu em sua palavra para matar o gigante todas as vezes. Aqui estão. Primeiro, oração. Salmo 46, 10. Deus é nosso refúgio, força e ajuda presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra se mova e os montes caiam no mar, ainda que as águas rujam. Olhe o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. O que Deus faz? Quando você está enfrentando um gigante que não consegue lidar, um gigante que é muito maior do que você, um gigante que o aterroriza profundamente, Deus nos convoca a encontrar força e poder através da oração. Salmos 46, 10, ele diz, não se frustrem, não deixe seu estômago em agitação, não deixe sua cabeça com enxaqueca ou dores fortes. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio, em Deus nossa força. Em Deus achamos força. A segunda pedra é a palavra de Deus. Atos 20, 32, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ergue quando fracos e nos fortalece quando frágeis. A palavra de Deus nos capacita a enfrentar o poder do maligno. Atos 20, versículo 32, Paulo diz, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Olha, quando você estiver enfrentando um gigante em sua vida, Deus é maior que o gigante. Vá a Deus em oração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando se sentir fraco, saiba que a palavra de Deus vai te edificar. Busque a Deus, não com dúvida, mas com fé. Hebreus 11, versículo 5. As 5 pedras lisas para abater qualquer gigante que você enfrente. Hebreus 11, versículo 5. Notem o que diz. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, nos achegamos a Deus com fé. Oramos, nesses momentos, buscamos a força de Deus, recorremos à palavra de Deus e somos edificados. Chegamos pela fé, crendo que Ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Reivindicamos as promessas de Deus. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Vejam, o diabo quer nos aterrorizar, o diabo quer nos intimidar. No entanto, diante da oração, em face da palavra de Deus, perante a fé inabalável, Deus se revela, de fato, como um verdadeiro matador de gigantes. 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos armados com as promessas da palavra de Deus. Notem, das promessas em 2 Pedro 1,4, lemos, pelas quais nos são dadas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapamos do gigante do medo, escapamos do gigante da preocupação e dos problemas à nossa frente, tendo escapado da corrupção mundana pela luxúria. Como fazemos isso? Reivindicando as promessas de Deus. E por último, qual é a 5ª pedra lisa?
Vejam Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, 23. Quando o gigante se levanta diante de nós, nos ajoelhamos em oração. Quando o gigante se vangloria, nós nos gloriamos na palavra de Deus. Quando o gigante insinua a dúvida, nós declaramos a fé. Quando o gigante diz o que vai fazer, nós citamos as promessas de Deus. Quando o gigante tenta e diz, eu vou desafiar você, o que nós fazemos então? Salmo 50, versículo 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Nós louvamos a Deus e vemos a sua salvação. Agora, o diabo quer que fujamos dos problemas, e aqui vai um princípio. Nunca fuja dos seus problemas ao enfrentar os seus gigantes. Corra para Jesus. Porque se você tentar fugir dos seus problemas, eles vão correr atrás de você. Vejam o que Davi fez. 1 Samuel 17, 48. Davi não fugiu de seus problemas. Nossos problemas não se resolvem quando tentamos fugir deles, pois tentar fugir do problema, os gigantes só vão nos atormentar ainda mais, eles só vão nos perseguir ao tentarmos fugir. 1 Samuel capítulo 17, versículo 48. Notem o que a Escritura diz. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão na bolsa, pegou uma pedra, atirou-a e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou e ele caiu de bruços. Davi pulou, pegou a espada, cortou sua cabeça e assim o enfrentou com as 5 pedras lisas. E Davi, no versículo 47, declara: a batalha pertence ao Senhor e ele entregará. Ele a mim, de fato, a vitória pertence unicamente ao Senhor. Vamos com as 5 pedras lisas, não fugimos dos problemas. Não finjamos que nossos problemas não existem, nós não os esquivamos. Nós confrontamos o inimigo com oração, nós confrontamos o inimigo com a palavra de Deus, nós confrontamos o inimigo com fé, nós enfrentamos o adversário com as promessas contidas na palavra de Deus, nós confrontamos o inimigo com louvor e nos lembramos disto. Ao longo de toda a Bíblia Sagrada, o nome de Davi é mencionado mais vezes do que o de qualquer outro indivíduo. Davi é mencionado mais de 1.100 vezes na Bíblia. Por que isso acontece? Porque Davi, em certo sentido, era uma representação de Cristo. Após sua vitória sobre Golias, Davi se torna o rei de Israel. Ele é como Jesus, o rei do universo, que nunca perdeu batalha contra gigantes. Davi foi constituído rei por meio da ordenação divina. Cristo foi escolhido para ser o governante supremo, o rei do universo, o monarca de toda a humanidade. Davi confronta o gigante, Jesus confronta os gigantes que enfrentamos. Davi assalta a forte fortaleza de seus inimigos. Cristo, nosso rei guerreiro, sitia o coração humano fortificado contra ele pela incredulidade, dúvida e pecado. Ele o intima a render-se, ele investe com a verdade contra as muralhas do coração. Ele promete perdão se abrirmos os portões, ele promete força se abrirmos os portões. Davi conquistou a fortaleza e nela habitou. Jesus conquista a de nossos corações. Davi matou Golias e Jesus mata os gigantes que nos afligem. O maior gigante que enfrentamos é, de fato, o anjo caído, chamado de Lúcifer. Ele é demais para nós. Seu poder é grande demais para ser superado. Suas ciladas são bem astutas. Ele vive a nos enganar e importunar, mas Jesus é mais forte que o maligno. Ele é mais poderoso que suas maiores tentações, mais forte que seus apelos. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Jesus é nosso guerreiro na batalha e nossa luz na escuridão.
Jesus é nosso refúgio e forte torre em tempos de tempestade e dificuldade. Jesus é nosso Salvador, Senhor ressurreto, sacerdote, Rei vindouro e, aleluia, nosso matador de gigantes. Ele nunca perdeu uma batalha. Esta semana, enfrente seus gigantes com a confiança em Cristo. Por Cristo, através de Cristo, você será vitorioso. Deixe a fé demolir toda dúvida e viver na plena alegria do Senhor. Vamos orar juntos agora. E enquanto oramos, será que existe alguém aqui hoje que está enfrentando um gigante, um desafio que parece intransponível, grande demais para você lidar? Um gigante tão imenso que por vezes te aterroriza e paralisa, e você só quer Jesus. Sinto que és maior que qualquer gigante. E hoje eu quero me aproximar e enfrentar meus gigantes com minhas 5 pedras lisas da oração, da palavra, da fé, das promessas de Deus e do louvor. E, Senhor, quero sair daqui hoje não com dúvida e descrença, mas com confiança em um Deus que aniquila gigantes. Há alguém aqui hoje que está enfrentando um gigante bem específico. E você quer dizer: Jesus, pela minha fé, recebo tua força como um matador de gigantes. Levante a mão enquanto oramos. Ó Pai, em silêncio nós vimos. Viemos a Jesus que nunca perdeu batalha contra Satanás. Nós viemos a um Cristo que nos convida a enfrentar nossos gigantes. Um Cristo que nos diz que não evitamos os gigantes, eles nos confrontam, não podemos fugir. Mas um Cristo maior que qualquer dificuldade, maior que qualquer desafio ou problema. Por isso, confiamos em Ti.